O assunto nosso é o pensamento e o tempo. Estamos diante de um assunto que eu considero de extrema importância para todos nós, aqui dentro desse canal. Nossos encontros aqui é para lhe mostrar a possibilidade de realizar a verdade do seu ser nesta vida. Realizar a verdade sobre quem é você. A ideia de ser alguém vivendo dentro do corpo, com uma história, é um conceito, uma crença. Aqui eu me refiro à realidade do seu ser, aquilo que verdadeiramente você é. E temos que compreender esta questão do pensamento e do tempo. Porque a nossa vida, ela gira em torno do pensamento e do tempo. Observe o que estamos colocando aqui para você. Desde pequeno, aquilo que nós temos mais íntimo dentro de nós é esse processo do pensamento. Isso nunca se separa de cada um de nós. Desde pequeno nós estamos pensando. Os pensamentos estão passando por nossas cabeças. É assim que nós sentimos o pensamento dentro da cabeça, circulando. Nós vivemos nas ideias, vivemos pelas ideias, nos movemos pelas ideias. As ideias nos dizem coisas sobre essa história que dizemos ser a nossa história. O seu nome é um pensamento dentro de você. O nome dos seus pais é um pensamento dentro de você. A fotografia mental dos seus parentes, tudo isso é um pensamento dentro de você. Agora mesmo, se eu lhe perguntar aonde você mora, você só tem uma resposta, e essa resposta será um pensamento dentro de você. Então não existe nada mais íntimo do que o pensamento. Ele está em tudo, em nossas vidas. É o pensamento e o tempo. Quando você nasceu? Quantos anos você tem? Onde você passou as férias do último ano? Que horas você vai almoçar? O que foi o seu café da manhã? Notem que o tempo está em toda parte. A noção do tempo. O que você fez ontem? O que você vai fazer amanhã? O que você espera? Notem, o tempo está o tempo inteiro em nossas vidas. Então nós temos o pensamento e temos o tempo. Mas afinal, o que é o pensamento? E o que é o tempo? A sua idade é um relatório do tempo. A sua história é um relatório do pensamento e do tempo. Outra coisa curiosa é que tempo e pensamento não se separam. Então, a nossa vida é constituída de tempo e pensamento, que nós chamamos de vida. Quando você sonha à noite, lá está presente o pensamento e lá está presente o tempo. Agora, aqui no estado de vigília, está presente o pensamento, está presente o tempo. Eu quero lhe dizer algo que você precisa se aproximar e descobrir de uma forma vivencial, não teórica, não verbal, não intelectual.
Não verbalmente, não intelectualmente, não teoricamente, mas vivencialmente. Eu quero lhe dizer que o pensamento é tempo e tempo é pensamento. Tudo que você tem a dizer é um relatório do tempo e é um relato do pensamento. Todo pensamento descreve aquilo que está no tempo. Nossa vida é resultado do pensamento, que é resultado do tempo. Essa fala aqui, por exemplo, nós fazemos uso da língua portuguesa. Se você não entende o português, nesse vídeo nós temos a legenda para o inglês. Então, para o inglês é possível a compreensão dessa fala. Ela acontece aqui em português e ela é traduzida para o inglês, legendada para o inglês. Essa fala nasce do conhecimento das palavras em português. E esse conhecimento da língua inglesa te facilita a compreender essa fala, que aqui está em português. Então, notem, o pensamento é tempo, porque o pensamento é conhecimento. E conhecimento é resultado da memória. Conhecimento é memória e memória é tempo. Então, o pensamento é conhecimento, o conhecimento é memória e memória é tempo. Você leva um certo tempo para aprender uma língua, porque isso é parte do tempo. O conhecimento é parte do tempo. A nossa história de pessoa que acreditamos ser é tempo, é pensamento, é história, é memória, é lembrança, que é tempo. Afinal, é possível realizarmos a compreensão da verdade fora do tempo, porque aquilo que é real não está estabelecido no conhecido. Esse é o desafio. Descobrir a verdade vivencialmente, experimentalmente, não intelectualmente, mas de fato da realidade do seu ser, que não está no tempo, que não faz parte da memória, que não faz parte do pensamento. O corpo faz parte do pensamento. O seu nariz é uma memória, é o mesmo nariz do seu avô, do seu bisavô. Então, o seu nariz é parte do tempo, que é pensamento. Está dentro de uma história. Os objetos que vemos à nossa volta, todos foram construídos pelo pensamento. Então, todos fazem parte do tempo, porque todos nasceram do conhecimento. Então, notem, conhecimento, pensamento e tempo e memória. Isso se constitui a nossa vida, mas será isso nossa vida? A pergunta aqui é: quem é você? Você é o corpo? Esse conjunto de pensamentos, esse conjunto de memórias, de lembranças, as células estão cheias de memórias, de lembranças, que é resultado do tempo. Tudo nesse mundo é uma aparição que desaparece, então faz parte do tempo, está dentro do tempo. Existirá algo além do tempo, além da memória, além do conhecimento?
a realização da verdade sobre o seu ser, a iluminação espiritual, o despertar da consciência, lhe mostra a verdade que é você, como pura consciência, agora, aqui. Isso está fora do tempo. Uma vida livre do tempo é uma vida livre da limitação do pensamento, do conhecimento, da memória e, portanto, da mudança. Tudo que faz parte do tempo está em mudança. Portanto, não tem permanência, não tem realidade, não é real, só é real no tempo. Aqui estamos apontando para você para a verdade do seu ser, que é consciência e fora do tempo. A realidade divina, a realidade de Deus, a realidade do seu ser é atemporal. Está fora de tempo e de espaço. Então é atemporal e é não espacial. A verdade é aquilo que se mostra agora aqui. Não existe outra realidade. A única realidade presente é a verdade de Deus. Então, tudo isso que estamos vivendo, ou vivenciando, ou experimentando, ou passando por isso, se passa apenas no tempo. Não é a verdade, não é a realidade. A vida livre é a vida atemporal, não espacial, livre do tempo e, portanto, livre de sucessões de mudanças, livre do passado, do presente e do futuro, livre do pensamento, que é tempo, livre do tempo, que é pensamento. Então, a verdade sobre o seu ser, a verdade de sua natureza divina, de sua natureza essencial, é amor, é paz, é liberdade, é felicidade, é Deus. Isso é agora. É possível ter o cérebro atendendo às questões do pensamento e do tempo, mas sem se confundir, sem se embolar, sem sustentar uma identidade ilusória nessa experiência, pensamento e tempo? É possível isso? Em outras palavras, é possível viver livre do ego? Porque esse ego é esse sentido de um eu presente nessa experiência, tempo, pensamento. Esse ego é aquele que viveu ontem, está vivendo hoje, está caminhando para amanhã. Todas as ideias dentro da sua cabeça, note isso, faz parte do pensamento e do tempo. Portanto, fazem parte, tudo isso faz parte desta identidade egóica. Não é o seu ser. É o que o pensamento diz que é você. Então, por exemplo, nós temos o pensamento em nós acontecendo. E quando ele acontece, ele nos diz que nós estamos pensando. Esse pensamento. Isso não é verdade, isso não procede. O pensamento, ele não acontece porque você o fabrica, porque você o produz. Não existe você como sendo o pensador desse pensamento. Note que o pensamento, ele aparece
mas não tem você produzindo pensamento. Se você pudesse produzir pensamentos, você não produziria os pensamentos que não gostaria de ter, que lhe faz sofrer, que lhe traz o passado e produz ansiedade, tristeza, angústia, arrependimento. Ele vem do passado e produz o futuro, criando ansiedade. Ele vem do passado e no presente causa o arrependimento do passado. O pensamento aparece, não é você que faz ele aparecer, não é você que produz ele. Então existe uma ilusão. O pensamento produz a ilusão de um pensador, de alguém presente, desse mim, desse eu, desse ego, dessa identidade, produzindo isso. E é claro, quando o pensamento cria essa ilusão, ele cria a ilusão de um eu, de um mim, de um ego. É só quando o ego existe, é quando o pensamento aparece e você se identifica com o pensamento, se confunde com o pensamento. Você cria e sustenta uma identidade quando o pensamento aparece. Aí o sentido do ego aparece. Então estamos vivendo psicologicamente, internamente, nesta condição que eu tenho chamado de condicionamento psicológico, nesta confiança, nesta crença de uma identidade presente, que está vivendo hoje, viveu ontem e irá viver amanhã, realizou algo no passado, está realizando algo agora e irá realizar algo amanhã. Então, para esse mim, esse eu, esse ego, existe o passado, o presente, o futuro. Notem, tudo isso está sendo produzido pelo pensamento. O pensamento é a causa disso. É a verdade presente nessa experiência. E pensamento é tempo, e pensamento é conhecimento, que é memória, que é lembrança, que é passado. Não tem nada a ver com a realidade. O sentido de um eu presente, o sentido de um ego presente, é uma ilusão produzida pelo pensamento. Estamos juntos? É possível nos livrarmos dessa ilusão, da ilusão de estar aqui sendo alguém que veio do passado, que está aqui no presente, caminha para o futuro. Podemos descobrir a vida aqui e agora, livre do sentido de um eu presente, já que esse eu, esse ego, esse sentido de uma identidade não passa de memória, de pensamento, de lembrança, de história que o pensamento constrói. É possível nos livrarmos disso? Ou precisaremos continuar assim? Necessariamente precisamos continuar desse jeito? Será que temos que continuar dessa forma? A pergunta para você é: nós podemos nos livrar desse sentido de alguém presente nessa experiência, uma vez que essa ilusão é uma produção apenas do pensamento, que é memória, que é conhecimento, que é a ilusão do tempo, a realização do seu ser, a iluminação espiritual, é o fim da ilusão do sentido de alguém presente. Então, o convite para o despertar espiritual, para a iluminação espiritual, é o convite para a felicidade, para o amor, para a paz, para a liberdade, para a ciência da verdade de que você, como consciência, nunca nasceu e, portanto, não pode morrer. Apenas o pensamento aparece, o corpo aparece, a história aparece, enquanto você permanece como esta presença atemporal, aqui e agora. Nesta consciência que o corpo aparece, o pensamento aparece,
as emoções, os sentimentos, as experiências, o tempo, o pensamento, tudo isso são aparições na verdade do seu ser. Portanto, esse é o assunto que nós tratamos aqui com você no canal. Se isso é algo que faz sentido para você, se há algo queimando dentro de você por esse encontro com a verdade, além desse sonho, fica o convite. Temos encontros presenciais, temos retiros. Além desses vídeos aqui no canal, aproveita, se inscreve aí no canal, deixa o seu like e vamos trabalhar isso juntos. Ok? Até o próximo encontro. Você é em seu ser pura consciência. Isso jamais deixará de ser assim. O que você precisa é assumir isso. É por isso que nós temos, há milênios, diversos trabalhos acontecendo dentro da história humana